Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Ponto de Encontro. E se vocês têm gostado dos nossos podcasts, se tem gostado, compartilhe, curta, comentem, tá? Hoje vamos tratar de um assunto de suma importância para a terceira idade, né? Para onde estamos direcionando a nossa terceira idade? Para a gente conversar, para fazer esse bate-papo sobre terceira idade, temos aqui duas ilustres pessoas, dois ilustres convidados, que eu tenho a honra aqui. Um é o Bispo Zezinho, José dos Reis de Macedo, teólogo, doutor em psicologia social, escritor, capelão e autor do livro de orações de todos os dias para todas as necessidades e alguns outros que temos aqui. E também, ao meu lado, Jamil Cury, administrador, escritor, palestrante, consultor, tecnologia da informação, teólogo e capelão, ministra treinamentos e auxilia na capacidade de profissionais. Muito bem-vindos. Obrigado, doutor. Obrigado. Muito obrigado. André, é uma alegria, né? Disse que uma das riquezas da vida é ter colegas e depois amigos, né? Eu te conheci aí há alguns meses, e não só pelo seu trabalho, mas também pela literatura desse livro, Advogado de Sucesso, que é uma grande bênção, né? E hoje, se Deus quiser, vamos trabalhar um pouquinho essa questão da melhoridade, porque eu sou a melhoridade. Você e o Jamil são novinhos, né? Mas eu já estou ali, já chegando nos 70, para você ter uma noção, 63. Eu aproveito do que eu aprendo aqui no ponto de encontro para ter uma melhor idade. Pronto. Saudável. Aprende conosco. Vou aprendendo com vocês. Mas eu queria saber de vocês. Para onde está indo a nossa terceira idade, a nossa melhor idade? Assim, eu sou um estudioso do ser humano, né? Às vezes eu torno isso visível em literatura, né? Eu tive a alegria de escrever este pequeno livro, que é Orações de Todos os Dias para Todas as Necessidades. E eu pensei em vários segmentos, vários tipos de pessoas, e reservei um capítulo para a melhor idade, né? Por quê? Porque ela é uma idade que ela tem... cada um que vive a melhor idade tem uma experiência. Cada um que vive, né, a melhor idade tem uma experiência. Eu fui visitar um asilo de uma amiga minha, aqui no Ipiranga. Então eu vi um monte de gente lá deprimida, esquecida pelos pais, pelos filhos, né? Então eu pude fazer um trabalho lá com eles. E eu fiquei pensando, meu Deus, quanta riqueza aqui dentro desse asilo, né? Quanta experiência, André. Eu fico impressionado, né, de encontrar algumas celebridades da vida jogados lá, que poderiam ser muito bem usados na sociedade. Eu estou indo à Itália agora, no mês de setembro, e é tão interessante quando você vê na Itália 80, 90, até 95 anos saindo cedinho para trabalhar nas vinhas. Bacana. Você vê aquilo no dia a dia ali, aquelas pessoas velhinhas indo lá trabalhar na vinha, colhendo oliva e tudo mais tal. Então, depende muito da nação, da cultura e da visão que a pessoa tem. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. E aí, Jamil, o que esperar da nossa terceira idade, da nossa melhor idade? Você já me excluíram pelo jeito. O que nós vamos esperar? Eu já penso no contexto atual, eu tenho uma certa preocupação, né? Porque, por exemplo, quando eu era garoto, né, eu aprendi a respeitar o idoso. E a gente vê hoje, né, respeitar o idoso. E hoje em dia você vê assim como alguns jovens tratam os idosos, como a sociedade trata o idoso, né? Ele trata o idoso como... Eu admiro, por exemplo, empresas que selecionam idosos
para trabalhar. Eu admiro. Já Porque, está acontecendo isso. entendeu? Eu admiro. Porque assim, infelizmente, principalmente do Brasil, né, doutor? Principalmente do Brasil. O cara passou dos 55 anos, ele muitas vezes é tratado como um inútil. É alguém que já chegou num... Perdeu a capacidade de Perdeu a trabalho. capacidade de trabalho, já não... E muitas vezes ele quer continuar trabalhando. Eu conheço homens de 70, 80 anos que ainda trabalham. E muitos são conhecidos na mídia. O próprio Silvio Santos, por exemplo, né? É um cara que já passou dos 80 e trabalha lá ativamente, cuida de uma empresa daquele porte, que é o SBT e as empresas que ele tem. Então, assim, o que eu penso é que a gente tem que ter um preparo na sociedade para que os jovens deem mais valor. Porque o idoso, muitas vezes, ele pode não ter a vitalidade, a disposição de um jovem. Mas não significa que ele não tenha a capacidade de ensinar o caminho. Eu perdi meu pai, eu tinha 15 anos. Se meu pai estivesse vivo hoje, ele teria 82 anos. Eu com certeza estaria com meu pai pedindo conselho em momentos difíceis. Claro. Que é o que nós precisamos ver, né? Os idosos adquiriram direitos muito importantes, muito importantes. Se você entrar ali no site da Fiocruz, você vê quais são os direitos que o idoso tem, né? Mas eu acho que a gente ainda, não só os direitos, mas a gente precisa preparar as nossas gerações, porque a geração que está chegando agora, ela não tem a mentalidade, por exemplo, que eu tenho da minha geração. Eu tenho 51 anos. Eles não têm a mentalidade que eu tenho. Infelizmente, muitos deles não têm essa mentalidade. Eles entendem que já passou. Então você vê, por exemplo, a impaciência numa fila de banco, a impaciência numa fila de restaurante. Ele não desrespeita, mas ele demonstra para o idoso que o idoso está fazendo, digamos, hora extra ali. Sim. Entende? Verdade. E isso, você vê, eu mesmo em metrô, eu já tomei a iniciativa de cutucar o sujeito e falar assim: amigão, dá licença aqui, o senhorzinho está em pé ali, né? Uma vez eu estava com a minha esposa no metrô e o cara pegou, quando entrou um idoso, né? O rapaz pegou, se esticou na cadeira, ele estava sentado na preferencial ainda, né? Ele se esticou na cadeira e fingiu que estava dormindo. Né? Minha esposa falou: você acha conveniente? Eu falei: não só acho conveniente, como vou fazer. Aí cutuquei, ele olhou certinho. Assim, falei assim: amigo, por gentileza, você está num assento que você não deveria estar. Então, por favor, levanta que o senhorzinho, tem um senhorzinho aqui, e o senhorzinho com a bengala em pé, porque o cidadão estava ali fingindo que estava dormindo. Entendeu? Então, acho que a gente tem que ensinar, né, ensinar um pouco essa geração do valor que eles têm. Do valor que eles têm. Entendeu? Eles têm muito para ensinar. Eles têm muito para ensinar. Eu tenho certeza disso. Verdade. Na Bíblia mesmo, né? A gente tem muitas passagens que fala da terceira idade, como ancião, uma pessoa sábia. Sim. É interessante, né? O manual do fabricante, digamos assim, né? O manual do fabricante, que é a Bíblia, né? É um livro que vale a pena todos os nossos queridos que estão nos ouvindo agora estudar a Bíblia, né? Isso, se você quiser chegar mais pertinho assim da mesa, assim. Estudar a Bíblia, porque ela, André, é o único livro da história da humanidade que, quando é lido, seu autor se faz presente. Né? É o único livro da história da humanidade, quando é lido, seu autor se faz presente. Por quê? Porque é a autobiografia divina. Homens separados, preparados, escreveram a Bíblia, mas quem ditou foi o Espírito Santo, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ela é a autobiografia divina, a Bíblia. Então, o Criador sabe como nós funcionamos, porque afinal ele foi ou como pelo menos deveríamos, né? Então, assim, ele projetou o ser humano na Terra, né? A NASA gasta bilhões e bilhões para ver se tem vida fora do sistema solar, em outro planeta, né?
e pronto. Mas não vai ter, pelo menos está claro na Bíblia que Deus tem um propósito muito especial para o planeta Terra e para a criação do homem, né? Então, ele sabe como deve funcionar o ser humano. Esses dias até te convidei, né? Eu fui dar uma palestra para 50 advogados aqui em São Paulo. Você lembra do convite que eu te fiz? Lembro sim. Porque eu compartilhei para eles o que a Bíblia diz sobre a advocacia. Né? Quer dizer, muita gente não vê a Bíblia de uma forma, só vê, é um livro sagrado, e não sabe o que a Bíblia fala sobre direito. Sim. O grande legislador, né? Você viu isso na faculdade, a figura predominante de Moisés. Né? Então, o que a Bíblia fala dessa melhor idade? É muito importante entender isso. Deixa eu só ler um dos textos, né? Claro. Nós precisaríamos de muito tempo, mas esse texto aqui é o chave, né? Porque ele fala assim, ó, o justo florescerá como uma palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Aqui tem uma expressão muito chave para a terceira idade abençoada, feliz. Eu estou com 63 anos e estou aqui fazendo um podcast, mas eu precisei reaprender ou aprender nessa fase da minha vida coisas novas, mas fui aprender isso com 60 e poucos anos. Então é tarde, quando se entra na terceira idade, é tarde para viver o novo, é tarde para fazer novos cursos. Geralmente, André, a natureza humana é encostar, é estacionar. Estou aposentado, já tenho os meus netos, agora só quero curtir a vida. Mas muitos não pensam assim, ficam enclausulados ali. Eu diria que Deus deu uma coisa muito rica para o ser humano que chama a visão da vida. Então, Deus é um Deus de visão, concorda? Ele pega uma terra, algo que era sem forma e vazia, e deixa essa terra linda que nós, seres humanos, estamos estragando. Sim. Meu amigo, que já partiu, né, bem velhinho, ele pescou dourado aqui no rio Tietê. Caramba! Ele pescou dourado, André. Eu gostava de ouvir a história dele, que a gente vinha, eu sou de Ribeirão Preto, eu vim morar em São Paulo, então eu vinha com ele de carro, né? E ele falou assim, eu nadei aqui, eu pesquei dourado aqui. Você imaginou? Que loucura! Mas esse rio era totalmente sem poluição. Sim, então a limpo. terra, Deus a criou bela. Tudo que Deus criou é belo. Tudo que Deus criou é belo. Mas os homens esquecem de ter uma visão correta de Deus, uma visão correta da vida, da profissão e de si mesmo. Então, por não ter uma visão correta, André, da melhor idade, sofre. Agora eu estou velho, negócio é ficar cheio de dor, negócio é ficar indo nos médicos, negócio é ficar murmurando da vida. E por causa da visão, você compreende? Por causa da visão errada, vive um estilo de vida errado. Então, aqui está um segredo para quem quer ter uma melhor idade cheia de vida e de coisas novas. Ele fala assim, ó, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice. Olha o que diz. Na velhice ainda darão frutos e serão cheios de vida e de ceifa para anunciar que Deus é bom e que Ele é a nossa rocha e nele não há injustiça. Então, quem está falando isso? O manual do fabricante. Ele sabia que nós teríamos o nascimento, vida e morte. Ele sabia. Então ele deixou claro que aqueles, não é para qualquer um, André, aqueles que conhecem a Deus, não importa a religião, certo? Os que conhecem a Deus estão plantados na casa do Senhor, que vive em comunidade, é isso que ele está falando, não é gente que fica isolada, que vive em comunidade. Eles terão uma velhice cheia de frutos.
e serão cheios de vida. Então, depende muito da visão da terceira idade. Muita visão. Sim. Eu encontro gente hoje, com 50, 60, que está pedindo para morrer. Eu encontro gente. Eu vi um dia desse uma reportagem na Unicamp, né? Até tive com um professor lá esses dias agora. Eu achei muito interessante, porque uma senhora cheia de alegria falou: concluí o meu curso com 80 anos. Que maravilha. Então, visão. Sim. Eu acho que a terceira idade depende muito da visão e do estado de espírito. Tem um homem na Bíblia que tinha 85 anos. Está lá em Josué, capítulo 14, se eu não me engano. Ele fala assim: eu sou hoje com 85 anos, mas eu tenho o vigor de quando eu entrei na terra de 40. Então o cara tinha... O Caleb, né? O Caleb. O cara tinha 85 anos. Ele falou: mas eu tenho vigor de 40. Por causa da visão. Mais ou menos isso. Sim. E Deus, assim, ele não trata o idoso como alguém que está no fim da vida, né? Essa é uma visão nossa. Humana. Nossa, Uma visão humana. Você vê, quando está em Isaías 46, se eu não estiver enganado, versículo 4, Deus fala assim, através do profeta Isaías: e quando estiverem com os cabelos brancos, eu os levantarei, Que lindo. eu os sustentarei, eu os levarei e eu os salvarei. Se você olhar através do outro profeta, Joel, capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias os vossos jovens terão visões, os vossos filhos profetizarão e os vossos velhos terão sonhos. Então, o idoso, ele faz parte do projeto do Criador. Sim. Ele faz parte do projeto eterno. Entendeu? Para Deus não tem sentido. Tanto que Deus levanta homens como Abraão. A gente estava comentando no podcast das 4 estações, né? O bispo lembrou muito bem. Abraão tinha mais de 90 anos quando Deus deu uma promessa para ele. Gerou de Isaac. que ia dar um filho para ele. Né? Sobrenatural. Sobrenatural. Então Deus ele tem um apreço, ele faz o idoso, ele faz a terceira idade, que nós chamamos de terceira idade, para Deus não tem a terceira idade, para ele Deus é atemporal, então faz parte do projeto do eterno. E é isso que a gente tem que ter em mente para quando você conversa com situações de familiares com problemas, que o idoso tem problema. A gente, permite dizer, a cada 2 meses nós temos o prazer de fazer o Dia do Bem, né? Então as pessoas vão lá, elas se tratam, né? Cortam o cabelo, tudo, pele, várias coisas. Tudo de graça. Tudo gratuito. E não saem sem levar uma muda de roupa. Uma roupa que a gente tem um bazar beneficente para a pessoa pegar. Ela não paga. Ela pega, escolhe o que ela quer e leva embora. E eu faço os aconselhamentos. O bispo, a gente faz. Quantos casos o bispo deve ter pego? Vários. Em que eu, por exemplo, eu percebo que a maioria que vem buscar oração, apenas oração, são as pessoas um pouco mais novas. O idoso sempre vem para conversar. Primeiro, porque ele vê em você uma referência. Segundo, porque ele não conversa com ninguém na casa dele. Não tem quem escute. Então você escuta. E aí, se você soubesse o que eles reclamam e choram, no último Dia do Bem que nós tivemos, atendi 3 idosas que choravam copiosamente, que nem criança. Sim, exatamente sim. Por causa dessa condição de estar em casa e não ser compreendida pelos filhos, não ser respeitada pelos netos, de não ser visto como alguém que sim, parece que até uma delas disse, parece invisível. Parece que eu estou lá na casa do, né, ela comentou, parece que eu estou na casa do meu filho e parece que meu filho está esperando Deus me buscar. Tanto que ela falou, pastor, ora para que Deus me leve. Ora por mim para que Deus me leve, porque eu acho que é o que meu filho quer. Aí ele se livra do peso, né? Então você tem que ter o trato,
mostrar que tem valor. Sim. Você, na hora que ora, você não pega só na mão, né? Abraça, é o que eu faço. A gente abraça, não pega só na mão, só, ou põe só a mão no ombro, abraça e ora junto. É isso que ele quer. 100%. Ele tem lembranças. Nós chegamos na meia-idade. Nós temos lembranças de infância. A gente sente, né, falta, a gente sente saudade de coisas que aconteceram. Você imagina o idoso que se lembra de quando ele tinha aquele vigor, quando ele tinha aquela disposição, de quando ele tinha aquela vida mais social e agora foi ficando recluso, até acabar num quarto isolado, sozinho, como se fosse invisível. Entendeu? Bem isso mesmo. Esses dias eu ouvindo uma situação de uma cliente, tinha uma casa alugada num corredor, a idosa ficou 30 dias falecida. Ninguém procurou por ela. 30 dias. 30 dias o corpo ali. Loucura. Jesus amado. Então, nós hoje vivemos numa sociedade exatamente isso. Onde o idoso está se tornando uma pessoa invisível. Tem um idoso ali, só que a gente finge que não vê. Assim como acontece com muito morador de rua. 100%. Sabe de uma coisa? É diferente, né? Se você analisar algumas nações, eu tenho estado em várias nações nos últimos 10 anos, a posição do idoso em Israel é uma coisa linda. Na Alemanha, na Itália, porque acho que depende muito da cultura, André. Da cultura, muito da cultura. Porque tem culturas que elas aprenderam a honrar as cãs, aprenderam a honrar os mais idosos. Por exemplo, Japão, Tailândia, é impressionante. Eu não sei que precisa chegar tanto, mas eles veneram os velhos, né? Eu voltei agora no final do ano de uma viagem nas tribos de indígena aqui do Brasil, volto agora esse ano ainda. É impressionante como o índio idoso ele é respeitado. No pôr da tarde, ele senta, aquele monte de índios senta perto dele para ouvi-lo. Todo dia quase isso. Conta as histórias, as Nicarágua, tradições. a mesma coisa. Então, a nossa cultura, infelizmente, é a cultura de um salário miserável para os aposentados. É você que trabalha especialmente nessa área, né? É a área que você é especialista. É impressionante. A pessoa deu a vida inteira por uma nação e recebe o que ela recebe. Né? Exatamente. Com 65 anos eu vou aposentar. Eu moro em um condomínio, que é um condomínio assim, normal, pago R$ 1.200 de condomínio. Eu vou aposentar ganhando, o salário mínimo está quanto hoje? 1.320. Então, o que eu vou comer, me fala? Que quando eu tenho alguns trabalhos hoje que você conhece, né? Lidero alguns projetos humanitários de missões, mas quando eu aposentar, aposentou, alguém vai assumir, né? Eu não vou ficar. A comunidade cristã, para mim, o que eu faço não é um negócio. Então, aposentou, acabou. Se um dia a comunidade achar que deve, mas eu aposentei, acabou. Eu não vou mais querer receber um centavo e não tenho recurso para uma aposentadoria. Mas eu fico pensando, às vezes eu vou aposentar. Se eu vou receber R$ 1.400, vou pagar R$ 1.200 de condomínio, mais R$ 1.000 e pouco de plano de saúde, como vai ser? Essa conta já não fechou. Já não fechou. Gente que dedicou os últimos 44 anos a serviço da sociedade, da humanidade. Então, você percebe que estou falando do meu caso, está dizendo a minha dor não, mas quanta gente trabalhou a vida inteira cortando cana. André, eu não sou tão velho assim não, 63, mas eu já cortei cana na vida. Que as pessoas trabalham, aí aposenta com R$ 1.300.
Então, é algo assim que, se a pessoa tem a graça de Deus, de alguma maneira assim, muito bela, Deus vai sustentá-la. Mas é um desleixo que a nossa cultura latina faz com a melhor idade. Eu sei porque eu tenho estado já 5 vezes na Argentina, Paraguai, Chile e tal. Quase tudo é a mesma coisa na América Latina. Essa rejeição, como já me falou, esse desprezo pela melhor idade. Agora, o que a gente precisa fazer? Eu vou falar agora como um ministro do Evangelho, tá? Os velhos são rejeitados na sociedade, na vida profissional e na igreja. Na igreja. É impressionante o que eu vou te falar agora, mas essa é a realidade. Eu sou 40 anos sacerdote, 40 anos como pastor. A pessoa está idosa, ela não tem mais espaço. Não é só na sociedade, é na igreja também. Velhos, tá ali, a irmãzinha tal, tá lá, tá. O irmãozinho tal, vai lá ver na igreja, parece que ele só tem a cadeirinha dele, senta e vai embora. Sendo que ali tem tanto conhecimento, às vezes, conhecimento bíblico. Então, eu tenho incentivado dentro da nossa comunidade, eu tenho vários pastores da terceira idade. Vários. O Cláudio, por exemplo, que cuida do projeto social nosso em Diadema, mais de 60 anos, está lá cuidando de 120 crianças, e outros e outros. Então, a melhor idade tem que encontrar o seu espaço. Sim. Sabe, dentro da igreja, os padres, pastores que estão me ouvindo agora, têm que encontrar o seu espaço ali dentro. Não despreze, porque muitas vezes é um desprezo mesmo, quase que é um pecado contra Deus, desprezar a melhor idade. Melhor idade também tem a ver, André, com beleza. Com beleza. Porque é a tendência humana, né? O que é a beleza? E as pessoas esquecem que cada fase da vida, a beleza se manifesta de uma forma. Sim. Cada fase da vida, eu conheço pessoas com 70 anos, com 80. Eu estou pensando agora, uma amiga minha fez 91 anos agora. Fui visitá-la. Ela trabalha com 7 tribos indígenas do Brasil. Eu andei com ela, André, uma semana naquelas estradas de Mato Grosso, assim, e o marido dela ali dirigindo, reclamando, ela falava assim, sabe, bispo, meu marido está fraquinho, ele não aguenta mais essa vida. Mas ela está com vigor incrível, cara, incrível, pelo estado de espírito dela. Ela é bela, você quer ficar perto dela. Por quê? A beleza, ela tem uma forma de se manifestar em cada fase da idade. Sim. E aí, tá cheio de ruga, tá não sei o que lá, eu sou feio, ninguém. Mas a tua beleza agora, talvez é uma outra maneira de se manifestar. É a beleza da experiência. Eu incentivei uma pessoa agora, que tem já mais de 80 anos, a escrever um livro. Nós temos uma pequena editora. Ela falou, então tá bom, o senhor me ajuda? Eu falei, ajudo. O senhor tem muito que passar, muito que nos ensinar. Sim. Então, a beleza da Imagina vida o conhecimento depende da idade. Pois é, ué. que uma pessoa tem com 80 anos, 90 anos, que E ela às já vezes viveu. é jogado fora. Às vezes é jogado fora, né? Então, depende muito da visão de quem está vivendo a melhor idade. Depende. Eu quero ser um velhinho, se Deus permitir, com 90, 95 anos, mas cheio de vida. Não é porque o cabelo está branco que o coração tem que ficar branco. Não é porque apareceu as rugas que eu tenho que ter a ruga na minha personalidade. Depende. Exato. Eu concordo. É que nem o pastor Esquiliró, né? Ah, que lindo, hein? Bem lembrado. Pastor Esquiliró, por exemplo, Lançou o último livro com 90 e poucos anos, 95 anos. Com 90 e poucos anos, e estava com 100 anos, né?
Ele faleceu com 102 anos, é isso, bispo? 101. Aos 100 anos, eu vi a última ministração dele. Viajou por 50 nações. Viajou por 50 nações. 100 anos pregando o evangelho de uma forma assim... Mais de 30 livros escritos. Nossa, é espetacular. Se eu tivesse, se Deus chegasse um dia para mim e falasse assim: você tem o direito aí de envelhecer como alguém. Quem que você gostaria? Eu falei assim: se o senhor me deixar 10% com a vitalidade, com a lucidez do pastor Escleró, eu vou envelhecer feliz. Ele foi ministrar lá foi pregar lá na igreja. Foi impressionante. Ele pregou por 2 horas, não foi? A gente... Cheio de vida. A gente não sentia o tempo passar. A gente imaginou a experiência, a pessoa dessa? Sim, a gente se divertiu. Olha o dom de oratória, de palavra. E ele vai provocando, ele ia provocando, né? Ele uma hora olhou para mim e falou um negócio lá, você percebeu, porque eu me ajeitei para levantar, ele falou: você percebeu onde? Fica sentado aí que eu tô pregando. E ele começou a provocar, mexer com todo mundo. Isso, cara, é isso que tem que... É esse lado que eu acho que a nossa geração, e essa geração que está vindo para cá, tem que enxergar. É que a gente tá vindo, essa geração que está vindo é uma geração que... eu às vezes brinco que é a geração gerúndio, né? Tô indo, tô fazendo, né? Porque eles não têm aquele pique, né? E nisso eles não dão, é muito acelerado, tudo é muito acelerado. Isso aqui acelerou acelerou o nosso processo de vida. E aliás tem alguns velhinhos, né? Terceira idade, homens e mulheres bombando na internet, né? Sim. Tem alguns no TikTok que eu morro de rir deles, né? Sim. Porque eles descobriu, né? Que lindo, né? Descobriu, né? Descobriu. Então, acho que isso que é lindo, é não estacionar, né? Sim. Mas eu acho que assim, aproveitando o gancho, eu acho que a gente está trocando um pouco da sabedoria da melhor idade dos nossos velhinhos pela sabedoria da internet. Sabedoria do Google, né? Pelo conhecimento né? Do Google. E muitas vezes me preocupa, porque o conhecimento da internet é um conhecimento mais genérico. Né? Superficial. Virtual, né? Virtual. Não é vida, né? Não é vida. Agora, aquele conhecimento de uma pessoa que está mais próxima da gente, um avô, uma avó, um pai, uma mãe, carrega toda uma tradição, uma cultura do nosso gene, da nossa família. Então... Exatamente. Né? Eu acho que que bom, né, esse tipo de reflexão, né, e você que está vendo essa live, talvez é um despertar, você ir lá abraçar a vovó, agradecer o vovô, né? Você fazer uma visita de vez em quando num asilo, porque ali está o seu futuro, com a graça de Deus. Sim. Você vai envelhecer. E tem gente que pensa que nunca vai envelhecer, né? Tem. Nunca vai. Então, assim, mas com a graça de Deus é o nosso futuro. Sim. É o nosso futuro. E tenha um futuro brilhante. Agora, é aquilo que o Moisés falou, aquilo que Caleb falou, que Abraão falou. Vai depender da minha vida com Deus. Porque o que mantém uma pessoa viva, em todas as idades, chama-se graça de Deus, chama-se Espírito Santo. Sim. Então, quando a pessoa aprende a ter comunhão com o Espírito Santo, esse ano eu vou, já com passagem comprada, eu vou ao Malawi. Malawi é um dos países mais pobres do mundo. E aí, com 63 anos, com diabetes, tomando insulina 3 vezes por dia, se errar o momento da medicação, pode entrar em colapso. Com 63 anos, eu vou no Malawi. Em setembro, estou na Itália,
e na Escócia, mas eu estou vivo. Mas de onde vem essa fonte de vida? Chama-se Espírito Santo. Sim. Então, tem pessoas que o espírito delas envelhece. Aí vem a mente, atrofia, e o corpo vai sentir o que está no espírito. Com certeza. Né? Nós somos um ser tricotomo. Palavra estranha essa, né? Tricotomia. Somos um espírito que temos uma mente e habitamos num corpo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Por isso que nós somos 3 em 1. Sim. Somos um espírito que temos uma mente e habitamos no corpo. Então, tudo vai depender do estado de espírito. Entendeu? Se a pessoa ela não compreende o que é a graça de Jesus, se ela não tem o Espírito Santo, aí ela vai se entregando. Já passei dos 60, agora é só esperar morrer. Ela não ousa sonhar mais. Entende? Ela não quer sonhar mais. Ela não quer. Então ela já, pela sua visão, ela vai fechando a sua agenda. E talvez a melhor experiência da vida dela seria nesse tempo agora. Uhum. O melhor para Abraão aconteceu quando ele tinha 99 anos. O melhor para Isabel e para Zacarias, que foram os pais de João Batista, eles tinham mais de 80 anos. Você percebe? 2 pessoas vieram ao mundo, fizeram uma diferença incrível na história da humanidade, na história do povo de Deus, mas um tinha 99 anos, e o Zacarias, que foi pai de João Batista, Abraão e Sara, pais de Isaac, e o Zacarias e Isabel, com mais de 80, geraram João Batista, na idade. Sim. Quando o sobrenatural vem no espiritual, a longevidade, a vida, a visão. Então, eu incentivo todos aqueles da terceira idade que Deus possibilitou ver essa live, ouse sonhar, ouse buscar coisas novas. Você tem muito para dar. Então, que Deus use esse momento aqui para despertar a muitos, né? De valorizar, de honrar. E é isso. Eu tenho certeza que muita gente vai sair daqui despertada hoje. Sim. Eu, por mim, ficaria nesse bate-papo aqui. Já mais foi o nosso tempo, né? Mas vamos deixar aqui já convite aberto para uma próxima, próximo bate-papo. Claro, com certeza. Bispo, muito obrigado por ter participado. Sabe o que eu queria fazer, André? Sim. Antes de a gente terminar, eu queria mandar para os seus ouvintes esse livro digital, que tem um capítulo para melhor idade. Ótimo! Então, né, fica aí, depois tem o seu Olha, telefone você aí. Que quiser receber, né, o livro de orações digital, né, do Bispo, deixe no comentário. Isso. Manda lá, deixe no comentário, entre em contato com a gente. Será um prazer encaminhar para todos vocês que tiverem interesse a versão digital do livro de orações. Que tem um capítulo para melhor idade. Que tem um capítulo para melhor idade, além de diversas outras orações aí. Verdade. Eu já ganhei meu exemplar, estou lendo ali cada dia uma. Que bom. É muito bom. Jamil, muito obrigado. Obrigado você, doutor. Obrigado você pelo convite. E também você já deixar aqui o convite para uma próxima. Pode contar comigo, velho. E você que está nos assistindo, está nos ouvindo, muito obrigado pela companhia de hoje. Gostou? O que você achou desse bate-papo? Comente aqui, curta também, compartilhe e até um próximo episódio.